Cornell Woolrich, Cornell George Hopley Woolrich, nascido em 1903 e faleceu em 1968. Ele foi um romancista e contista americano, que às vezes usava pseudônimos como William E. Rich e George Hopley. Seu biógrafo, Francis Nevins Jr., classificou Woolrich como o quarto melhor escritor policial de sua época, atrás de Dashiell Hammett, Earl Stanley Gardner e Raymond Chandler. Biografia. Woolrich nasceu na cidade de Nova York. Seus pais se separaram quando ele era jovem, e ele viveu por um tempo no México com seu pai antes de retornar a Nova York para viver com sua mãe, Claire Adele Woolrich. Ele frequentou a Universidade da Colômbia, mas saiu em 1926 sem se formar, quando seu primeiro romance, Covert Charge, foi publicado, como Edgar Duggan observa. Woolrich matriculou-se na Universidade de Colômbia, em Nova York, em 1921, onde passou um ano relativamente medíocre, até adoecer e ficar de cama por algumas semanas. Foi durante essa doença, um confinamento semelhante ao de Rear Window, envolvendo um pé gangrenoso, de acordo com uma versão da história, que Woolrich começou a escrever, produzindo Covert Charge, que foi publicado em 1926. Covert Charge foi um de seus romances da era do jazz, inspirado na obra de Fitzgerald. Um segundo conto, Children of the Ritz, rendeu a Woolrich o primeiro prêmio de $10.000, no ano seguinte em que uma competição organizada pela College Humor e First National Pictures. Isso levou a trabalhar como roteirista em Hollywood para First National Pictures. Enquanto estava em Hollywood, Woolrich explorou sua sexualidade, aparentemente se envolvendo no que Francis M. Nevins Jr. descreve como atividade homossexual promíscua e clandestina, e se casando com Violet Virginia Blacktown, a filha de 21 anos de J. Stuart Blacktown, um dos fundadores do estúdio Wintergrave, fracassando tanto em sua tentativa de casamento quanto em estabelecer uma carreira como roteirista. O casamento não consumado foi anulado em 1933. Woolrich não obteve créditos na tela. Woolrich procurou retornar sua vida como romancista. Embora Woolrich tivesse publicado 6 romances da era do jazz, preocupados com as palhaçadas e romances de jovens bonitas nas margens da sociedade americana, entre 1926 e 1932, ele não conseguiu se estabelecer como escritor sério, talvez porque o romance da era do jazz estivesse morto na água na década de 1930, quando a depressão começou a se firmar. Woolrich não conseguiu encontrar uma editora para seu 7º romance, I Love You, Paris. Então ele literalmente jogou fora o texto datilografado, jogou em uma lata de lixo e se reinventou como escritor pulp. Quando ele se voltou para a ficção pulp e policial, a produção de Woolrich foi tão prolífica que seu trabalho era frequentemente publicado sob um dos seus muitos pseudônimos. Por exemplo, William Rich foi o título da Dime Detective Magazine, fevereiro de 1942. Em sua história de 1942, It Had to Be Murder, fonte do filme Rear Window de Alfred Hitchcock, de 1954, e baseado no conto de H.G. Wells, Through a Window. François Truffaut filmou The Bride Wore Black e Waltz Into Darkness, de Woolrich, em 1968 e 69, respectivamente, este último como Mississippi Mermaid. A propriedade dos direitos autorais da história original de Woolrich, It Had to Be Murder,
e seu uso para Rear Window foi litigada perante a Suprema Corte dos Estados Unidos em Stewart. Ele retornou a Nova York, onde ele e sua mãe se mudaram para o Hotel Marcellus, Broadway e West 103 RD Street, no Upper West Side de Manhattan. Ed Dugan observa que, apesar de sua escrita tê-lo tornado rico, Woolrich e sua mãe viveram em uma série de quartos de hotéis decadentes, incluindo o sórdido prédio de apartamento Hotel Marcellus, no Harlem, entre um grupo de ladrões, prostitutas e canalhas que não estariam fora de lugar no mundo ficcional sombrio de Woolrich. Woolrich viveu lá até a morte da sua mãe em 1957, o que motivou sua mudança para o Hotel Franconia, um pouco mais sofisticado, 20 West 72 ND Street, perto da Central Park. Dugan escreveu: depois que a mãe de Woolrich morreu em 57, ele entrou em um declínio físico e mental acentuado. Nos últimos anos, ele socializou ocasionalmente em bares de Manhattan com colegas do Mr. Writers of America e fãs mais jovens, como o escritor Ron Goulart. Ele se mudou mais tarde para o Sherrington Russell, no Park Avenue, e se tornou um recluso virtual. Aos 60 anos, com a visão falhando, solitário, atormentado pela culpa por sua homossexualidade, torturado pela dúvida, alcoólatra e diabético, Woolrich negligenciou-se a tal ponto que permitiu que uma infecção no pé se tornasse gangrenosa, o que resultou no início de 68 na amputação de uma perna. Após a amputação e a conversão ao catolicismo, Woolrich retornou ao Sherrington Russell, exigindo o uso de uma cadeira de rodas. Alguns dos funcionários de lá levavam Woolrich até o saguão para que ele pudesse observar o tráfego que passava. Woolrich não compareceu à estreia do filme de Truffaut, baseado em seu romance The Bride Wore Black, em 1968, embora tenha sido realizado na cidade de Nova York. Ele morreu em 1968, a 25 de setembro. Woolrich legou seu patrimônio de cerca de $850 mil à Universidade da Colômbia para adotar bolsas de estudo em memória de sua mãe para estudantes de escrita. Seus papéis também são mantidos nas bibliotecas da Universidade de Colômbia. Bibliografia. A maioria dos livros de Woolrich está fora de catálogo. Novas edições demoraram a sair por causa de problemas de espólio. No entanto, novas coleções de seus contos foram lançadas no início da década de 90. Em 3 de fevereiro de 2020, a Faded Page tinha 7 títulos disponíveis como e-books de domínio público no Canadá. Eles ainda podem estar protegidos por direitos autorais em outros lugares. Em 2020 e 2021, a série American Mystery Classics de Otto Wetzler lançou novas edições de Waltz into the Darkness e The Bridges Wore Black, em capa dura e brochura. Em janeiro de 2025, uma edição completa de romances e e-book para países onde seu trabalho é de domínio público foi lançada pela Delphi Classics. Woolrich morreu deixando fragmentos de um romance inacabado, intitulado The Loser. Fragmentos foram publicados separadamente e também coletados em Tonight, Somewhere in the New York, 2025. Novelas. Em 1926, Taxa de Cover. Em 27, Filhos de Hits. 29, Times Square. 30, O Coração do Jovem. 31, O Tempo da Sua Vida. 1932, Canção de Amor de Manhattan. 1940, A Noiva Vestiu Preto. 41, A Cortina Negra. 42, Álibi Negro. 41, Maconha.
42, Senhora Fantasma. 43, O Anjo Negro. 1944, O Caminho Negro do Medo. 44, Prazo Final ao Amanhecer. 45, A Noite Tem Mil Olhos. 47, Valsa na Escuridão. 48, Rendens Voos em Preto. 1948, Eu Casei com um Homem Morto. 50, Noiva Selvagem. 50, Susto. 1951, Você Nunca Mais Me Verá. 51, Serenata do Estrangulador. 52, Olhos que Observam Você. 52, Sétima Esposa do Barba Azul. 1959, A Morte é Minha Parceira de Dança. 60, A Pedra da Perdição. 87, 1987, Na Noite. Essas foram as novelas que ele escreveu. Vamos ver a coletânea de contos. Em 1943, Eu Não Estaria no Seu Lugar. Também publicada como edição das Forças Armadas. 44, Histórias Depois do Jantar. Inclui sua famosa novela de 41, Marihuana, também publicada como Armed Service Edition. Em 46, Se Eu Morrer Antes de Acordar. 46, Crime Emprestado. 46, O Detetive Dançando. 48, Blues do Homem Morto. 49, A Fita Azul. 50, Alguém no Telefone. 50, 6 Noites de Mistério. 56, Pesadelo. 58, Violência. 58, Quarto de Hotel. 59, Além da Noite. 1965, O Lado Negro do Amor. 65, As 10 Faces de Cornell Woolridge. 71, Teias Noturnas. 78, Anjos da Escuridão. 81, As Histórias Fantásticas de Cornell Woolridge. 83, 4 por Cornell Woolridge. 84, Janela Traseira. 85, Lua de Mel do Vampiro. 85, Encontro às Cegas com a Morte. 1985, Escuridão ao Amanhecer. 1998, Ônibus Cornell Woolridge. 2003, Noite e Medo. 2005, Hoje à Noite em Algum Lugar em Nova York. 2010, 4 Novelas do Medo. 2011, Amor e Noite. Foram os contos. Aqui as datas vão além da morte dele, então eu acho que é o conto de publicação. Está escrito aqui o ano, o título e o crédito do autor. William Irlandês. Não sei muito bem se é pseudônimo dele. Não sei. Então vamos ver os filmes selecionados baseados na ficção de Woolridge. Manhattan Love Song, baseado no romance, de 1934, dirigido por Leonard Fields. Convicted, baseado no conto Face Work, dirigido por Leon Barsha. Street of Chance, baseado no romance Black Curtain, de 1942, dirigido por Jack Rively. O Homem Leopardo. Romance Álibi Negro, dirigido no cinema por Jacques Tourneur. Phantom Lady, 44, baseado no romance, dirigido por Robert Siodmak. The Mark of the Whistler, baseado na história Dormant Account, dirigido por William Castle. Deadline at Dawn, baseado no romance, o único filme dirigido pelo diretor de teatro Harold Clurman. Black Angel, baseado no romance, dirigido Roy William Neill. The Chase, baseado no romance The Black Path of Fear, dirigido por Arthur Ripley. Fall Guy, baseado na história Cocaína, dirigido por Reginald Le Borg. The Guilty,
baseado na história de Looked Like Murder, dirigido por John Reinhardt. Medo da Noite, baseado na história Pesadelo, dirigido por Maxwell Shane. O Retorno do Assoviador, baseado na história Audience No Alice, dirigido por D. Ross Liederman. Eu Não Estaria no Seu Lugar, baseado na história, dirigido por William Knight. A Noite Tem Mil Olhos, 1948, baseado no romance, dirigido por John Farrell. The Window, baseado na história The Boy Cried Murder, dirigido por Ted Slav. Nenhum Homem de Sua Própria Vida, 50, baseado no romance I Married a Dead Man, dirigido por Mitchell Lacey. O Brinco, de 51, baseado no conto A Pedra da Morte, dirigido por Leon Klintmosky. O Traço de uns Lábios, 52, baseado em Colored, dirigido por Juan Bustillo Oro. Se Eu Morrer Antes de Acordar, 52, dirigido por Carlos Hugo Christensen. Don't Ever Open That Door, um filme antológico baseado nas histórias Somebody on the Phone e Hummingbird Comes Home, dirigido por Carlos Hugo Christensen. Janela Indiscreta, baseado na história It Had to Be Murder, dirigido por Alfred Hitchcock. Obsessão, 54, baseado na história Silent as the Grave, dirigido por Jim Delanoy. O Olho de Vidro, 56, dirigido por Antônio Santillán. Pesadelo, 56, baseado na história, dirigido por Maxwell Shane. Escaped, 57, baseado na história Cinderela e a Máfia, dirigido por Ralph Habib. Escaped, baseado na história Cinderela e a Máfia. A Bomba, baseado na história Aventuras de uma Caneta Tinteiro, de 64, dirigido por Kihashi Okamoto. The Boy Cried Murder, 66, baseado na história The Boy Cried Murder, dirigido por George P. Breakston. A Noiva Estava Preta, 68, baseado no romance, dirigido por François Truffaut. Mississippi Mermaid, baseado no romance em 1969, Waltz into Darkness, dirigido por François Truffaut. Kali Patang, 70, baseado no romance I Married a Dead Man, dirigido por Shakti Samantha. 7 Orquídeas Manchadas de Sangue, em 72, baseado no romance Rendezvous in Black, dirigido por Humberto Lenzi. Você Nunca Mais Me Verá, 73, filme para a TV, dirigido por Jano Zwark. Marta, 74, baseado na história For the Rest of Her Life, dirigido por Rainer Wendt Fassbinder. Gumball, 75, baseado na história Colored, dirigido por Giorgio Capitani. Union City, 80, baseado na história The Corpse Next Door, dirigido por Marcus Reichert. I Married a Shadow, de 83, baseado no romance I Married a Dead Man. Cloak e Dagger, 84, história de The Boy Who Cried Murder, dirigido por Richard Franklin. I'm Dangerous Tonight, 90, baseado na história I Am Dangerous Tonight, dirigido por Tobe Hooper. Senhora Winterbourne, 96, baseado no romance I Married a Dead Man, dirigido por Richard Benjamin. Janela Indiscreta, 98, baseado na história I Had to Be Murdered, dirigido por Jeff Blackner. Pecado Original, baseado no romance, em 2001, Waltz into Darkness, dirigido por Michael Christopher. 4 horas, 2006, baseado na história 3 horas.